Olá, gente querida! Nesta série Um Tesouro em Nós, já temos falado a respeito do vaso que contém esse tesouro. Dessa forma, nós falamos a respeito das nossas fraquezas, o que aprendemos com elas e ainda falamos também sobre a importância da transparência. Continuando o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, hoje nós vamos falar a respeito de como nos relacionar com o nosso próximo e com suas fraquezas, como aprender a lidar com essas fraquezas. Nós vamos tomar como base 3 situações citadas por Paulo na carta. Hoje nós vamos estudar a respeito de uma delas. Para isso, eu quero convidar você a ler um trecho da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim: se alguém tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, pelo contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado de excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber que vocês foram aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Na primeira carta, Paulo escreve a respeito de uma pessoa dentro da igreja que estava cometendo um pecado terrível. A situação era complicada e a igreja não fazia nada, e as coisas continuavam do mesmo jeito, ninguém acertava nada, e Paulo fala: vocês são tão orgulhosos que não conseguem perceber isso que está acontecendo, e o pecado não era resolvido. Entre a primeira e a segunda carta, os irmãos de Corinto tomam atitude, há uma disciplina daqueles irmãos. Só que o que acontece? O tempo vai passando, a situação já é acertada, tudo já está resolvido e a igreja continua disciplinando, continua com excessiva justiça sobre aquelas pessoas. Então Paulo alerta a igreja a tomar algumas atitudes. Então hoje nós queremos falar, com base nessa situação ocorrida na igreja, dentro dessa ideia de um vaso que contém um tesouro, eu quero falar a respeito hoje do ensino a respeito do perdão e do arrependimento. O que fazer quando estiver diante de um irmão que errou, que falhou e que está arrependido? Eu quero trazer para vocês 4 palavras hoje. A primeira palavra é arrependimento. Tanto nessa situação quanto em outras situações da carta, Paulo fala muito da importância do arrependimento. Ele fala que o arrependimento tem que ser o objetivo do pecador. E nesse caso, tudo leva a crer que o irmão estava arrependido e que ele precisava ser restaurado. Ela é uma palavra bastante utilizada por Paulo. O objetivo da disciplina é o acerto, é a restauração. Paulo fala no capítulo 7, versículo 10, ele fala assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Paulo está querendo dizer com isso que existe a tristeza com o erro, existe a tristeza com a falha. Essa tristeza precisa levar ao arrependimento, porque o arrependimento leva à vida. Agora, se essa tristeza com o erro nos levar ao remorso, vai nos levar à morte. Então, o que Paulo está falando? O foco é o arrependimento. Se nós nos depararmos com um irmão arrependido, que falhou, que errou, mas está arrependido, esse é o objetivo, é o acerto,
é a correção. A segunda palavra que eu quero destacar é perdão. Diante da situação, Paulo aconselha a igreja a perdoar o irmão que já tinha se arrependido. E nós precisamos nos lembrar que nós temos um Deus perdoador, um Deus que pagou um preço alto, dando seu filho, o seu único filho, para perdoar os nossos pecados, os meus pecados e os seus pecados. Perdoar é espelhar a imagem de Deus. O problema é que muitas vezes nós somos excessivamente carregados por justiça, uma justiça excessiva, uma justiça que Jesus chamou que é o fermento dos fariseus. Muitas vezes queremos aplicar essa justiça ocupando muitas vezes o papel de Deus. E Paulo fala, precisamos perdoar. O perdão liberta, o perdão traz cura. Precisamos perdoar, precisamos ser pessoas perdoadoras. Essa é a mensagem de Paulo para aquela igreja. A terceira palavra é encorajamento. Paulo fala que além de perdoar, eles deveriam consolar. Essa palavra é usada na carta no sentido de encorajar, fortalecer, ajudar a levantar. Paulo fala, não basta só perdoar, vocês precisam ajudar esse irmão, vocês precisam encorajá-lo, vocês precisam fortalecer para que ele não caia em tentação novamente, para que ele não incorra no mesmo erro novamente. A igreja precisa ser um lugar de encorajamento. Nós precisamos, no relacionamento com as fraquezas dos nossos irmãos, encorajar uns aos outros, fortalecer uns aos outros. A quarta palavra que eu quero citar para vocês, e parece óbvia, é amor. No último versículo do texto que nós lemos, ele fala assim, reafirmem o amor que vocês têm por ele. Paulo fala, o pecador arrependido, o próximo que está arrependido, que falhou, precisa ser levado ao arrependimento, precisa ser perdoado, precisa ser encorajado e precisa ser abraçado, envolvido com amor. A igreja é um lugar de amor. A igreja precisa ser um lugar de amor. Nós nos relacionando uns com os outros, precisamos manifestar o amor de Jesus todos os dias. O amor não é um simples sentimento. O amor é um sentimento que leva a uma ação em favor de. Para concluir essa palavra, eu quero que você veja no texto comigo dois efeitos que Paulo esperava que acontecessem. Os efeitos que essas atitudes produziriam. Primeiro, cura. A ação da igreja em favor do arrependido era para trazer cura. Ele fala assim, que eles deveriam perdoar e consolar para que ele não seja dominado de excessiva tristeza. Gente, Paulo está falando aqui de depressão, excessiva tristeza, tristeza profunda em outra tradução. Ele está falando de depressão. Muitas vezes a falta da cura, a falta do perdão uns pelos outros traz doença emocional uns aos outros. Muitas vezes o nosso desejo de querer ocupar o lugar de Deus, de agir com excessiva justiça uns para com os outros, nós estamos trazendo doença emocional, depressão. A igreja precisa ser um lugar de cura, a igreja precisa ser um hospital para que os doentes possam vir e serem curados. Não um tribunal permanente, não um paredão de fuzilamento. Muita doença emocional tem sido causada porque nós não perdoamos, porque nós não consolamos o fraco, porque nós não fortalecemos, porque nós não abraçamos aqueles que tropeçaram e caíram. O segundo efeito é impedir a ação de Satanás. Paulo fala que eles deveriam amar aquele irmão, que eles deveriam perdoar, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Nós quem? A igreja. É aquela expressão que se ouve falar muito no nosso jargão, fechar a brecha. O perdão bloqueia a ação de Satanás na igreja. O perdão
tira vantagem de Satanás muitas vezes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como você tem sido? Como você tem se portado diante da fraqueza do seu irmão, do seu próximo? Você é aquele juiz? Você é o carrasco? Ou você é aquele irmão que traz cura? Você é aquela mão abençoadora, estendida para levantar o fraco? Ou você é aquele abraço amigo, caloroso, que traz amor àquele que tropeçou? A igreja precisa ser esse lugar. Sabe, gente, muitas vezes as doenças emocionais têm sido causadas no convívio da igreja, muitas vezes. E precisamos ser pessoas perdoadoras. Eu quero agora abençoar a sua vida com a paz do nosso Deus, com o amor de Jesus e com o poder e a intimidade do Espírito Santo, para que você seja um irmão perdoador, para que você seja um irmão que traz calor à igreja. E se você está aí do outro lado, ouvindo agora, você precisa perdoar alguém, toma uma decisão hoje de perdoar. Mesmo que você não possa ir visitar, porque você está no isolamento social. Mas tome uma decisão diante de Deus. Eu perdoo aquele irmão, aquela irmã que fez aquilo contra mim. E se você fez alguma coisa contra alguém e você sabe que você precisa de perdão, manifeste arrependimento verdadeiro. Declare a seu irmão: eu fiz aquilo, eu errei contra você, eu pequei. Vai trazer cura para a sua vida. Talvez você tenha sido dominado por uma tristeza profunda, como diz Paulo, porque você não é uma pessoa perdoadora. Você tem memórias, lembranças antigas que te trazem dor até hoje. Isso está te trazendo tristeza profunda. Você precisa perdoar, você precisa se liberar disso, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a série vai continuar. Até a próxima. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meu sonho